Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia? Hoje nós vamos falar sobre diferença e desigualdade no espaço urbano. Como nós vimos em outras aulas, em outros vídeos, a população brasileira ela é muito diversificada, muito diferente. Porém, essa diferença que existe dentro da população brasileira entre determinados grupos não pode se transformar em desigualdade. Que o nosso país é muito diversificado, nós já sabemos. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre a desigualdade que existe dentro do nosso país entre a população. Mas afinal de contas, o que é desigualdade? Desigualdade é quando determinado grupo não tem acesso aos serviços e aos bens que outros grupos possuem. E o problema é quando a maior parte da população não tem acesso ao que uma minoria possui. E nós vamos ver, na aula de hoje, que uma boa parte da população não tem o mínimo necessário para sobreviver. Ou seja, o nosso país é um país muito diversificado, mas também é um país com grande desigualdade. E essa desigualdade se reflete também na paisagem das cidades brasileiras. Para a gente começar a nossa discussão, uma coisa é muito importante deixar bem claro. O fato do país ser um país com grandes riquezas não torna a sua população dona dessas riquezas. Muitas vezes, essas riquezas que estão no país estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. Na página 229, você tem aí a pirâmide social do nosso país. Esse gráfico que também está aparecendo aqui na tela. Observe o gráfico. Ele está mostrando o quê? Ele está mostrando a renda de cada parcela da população em cada classe social. E quantos por cento da população brasileira recebe essa renda que está escrita aí do lado. Olha o topo da pirâmide. A parcela da população que recebe mais de 16 mil reais. Quantos por cento da população brasileira está aí? Apenas 3%. Pouco, não é mesmo? Agora, se nós observarmos a parte de baixo da população, nós vamos ver a parte da população que recebe até 2 mil reais. Ou seja, um pouco mais de 2 salários mínimos. E olha, tem muita gente aí nessa parte de baixo que vive até mesmo com menos de 1 salário mínimo. O salário mínimo no nosso país é o valor mínimo, como o próprio nome diz, que cada trabalhador deve receber pelo seu trabalho. Porém, muitos trabalhadores ainda trabalham por menos de 1 salário mínimo. Você sabe quanto é um salário mínimo? Atualmente, agora em 2020, o salário mínimo do brasileiro é de R$ 1.045. E eu estou dizendo para você que boa parte dos trabalhadores ganham menos do que isso. O que isso significa? O que nós podemos concluir observando esse gráfico e a partir das informações que eu acabei de passar? Nós podemos concluir que o nosso país ele é muito desigual. Enquanto uma pequena parte da população, 3%, recebe mais de 16 mil reais, mais da metade da população fica apenas com cerca de 2 mil reais. E se a gente dividisse essa pirâmide um pouco mais, nós veríamos que tem um grande número de brasileiros que recebe menos de 1 salário mínimo. Então, nós podemos concluir que no nosso país há uma má distribuição da renda e essa desigualdade econômica, ou seja, na quantidade de recurso financeiro que cada pessoa tem, gera a desigualdade social. Ou seja,
Mesmo morando na mesma cidade, até mesmo em bairros próximos, as pessoas no nosso país não têm acesso aos mesmos serviços. Algumas pessoas têm acesso a tudo o que há de bom e do melhor. Por quê? Porque podem pagar. Outras pessoas, porém, não têm acesso às condições mínimas de sobrevivência, de moradia, saneamento básico, transporte, educação. Aliás, a falta de acesso à educação é um dos principais motivos que torna o Brasil um país desigual. Você sabia que nem todas as crianças têm acesso à escola? É verdade. Muitas crianças, principalmente em regiões pobres do norte, nordeste e do centro-oeste do Brasil, não têm acesso à escola, não podem frequentar a escola. Por quê? Porque precisam trabalhar ou a escola fica muito longe de casa e as famílias não têm condições de mandar os seus filhos para as escolas. E toda essa desigualdade econômica e social se reflete no espaço urbano. A desigualdade de renda é facilmente visível nas áreas urbanas, não só das grandes cidades, mas também das pequenas e médias cidades. A presença de submoradias, como por exemplo favelas, muitas vezes até próxima de bairros nobres, como essa imagem que você está vendo aí, é um resultado da desigualdade social, da desigualdade econômica. Às vezes, a desigualdade e a falta de acesso ao mercado de trabalho e às fontes de renda é tão grande que pessoas precisam morar na rua. Por quê? Porque não conseguem ter a moradia. Ou seja, esse direito humano básico, essencial, lembra? Eu já falei sobre direitos humanos aqui para vocês, tá? Não é garantido a todas as pessoas. E isso não é uma exclusividade no nosso país. Porém, no nosso país, essa desigualdade, a falta de acesso à moradia é muito grande. Essa desigualdade gera exclusão. Mas não é só observando a paisagem urbana que nós podemos ver a desigualdade social, a exclusão social e a segregação socioespacial. Existem dados matemáticos que podem nos mostrar isso. Um desses dados é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Esse indicador avalia, por meio da análise de 3 segmentos, como é a qualidade de vida em um país. O IDH é calculado com base na saúde, que leva em conta a expectativa de vida da pessoa ao nascer, ou seja, quanto tempo em média a população daquele país vive. O segundo indicador é a educação. No quesito educação, é avaliado 2 coisas: a taxa de analfabetismo, ou seja, o número de adultos que não sabem ler ou escrever, e o tempo médio que a população passa na escola. A educação é importante porque quanto mais a pessoa estuda, mais chances de ter uma boa colocação profissional essa pessoa vai ter, e as chances de ter uma renda maior por causa da educação também aumentam. E o último indicador que o IDH leva em consideração é a renda. Nesse ponto, o IDH avalia a renda da seguinte forma: é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país em determinado período, dividido pela população. Ou seja, faz uma média da renda da população do país. Mas nós vimos que a renda não é igual para todos os habitantes de determinado país. Alguns, muitas vezes poucos, recebem muito dinheiro. Em contrapartida, a maior parte da população fica com uma pequena parte. Então, é dessa forma que o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, avalia a qualidade de vida da população de um país, analisando a saúde, a educação e a renda.
O IDH não é o único indicador matemático que afere a qualidade de vida da população de um determinado país. Um outro indicador é o índice de Gini. O índice de Gini é um cálculo matemático que vai avaliar a desigualdade social. O Brasil, de acordo com o índice de Gini, é um dos países mais desiguais do mundo. Isso significa o quê? Que a renda no nosso país ela é mal distribuída. Como eu já falei, uma pequena parte da população concentra a maior parte das riquezas do nosso país, enquanto a maior parte da população vive na pobreza. Certo, pessoal? Então, o que nós vimos até aqui? Nós vimos que existem desigualdades entre a população das cidades. Alguma parte da população fica com a maior parte da renda, enquanto a maioria, muitas vezes, fica com pouco da renda, pouco da riqueza do país. Essa má distribuição na renda vai provocar a desigualdade econômica e a desigualdade social, que é refletida no acesso aos serviços. Muitas vezes, o que nós vimos? A população não tem acesso aos serviços mínimos para ter uma vida digna, como saneamento básico, educação, transporte, certo? E nós vimos que o nosso país, o Brasil, é um país muito desigual. Por quê? Porque a renda é mal distribuída, ou seja, há uma concentração de renda. E além de observar a paisagem urbana, uma outra forma de constatar a desigualdade e a qualidade de vida de um lugar é pelos indicadores matemáticos. E nós vimos que um dos principais indicadores matemáticos para verificar a qualidade de vida em um determinado local é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que avalia a saúde, a educação e a renda. Agora, vocês vão fazer a atividade. As atividades dessa parte vai da página 234 até a página 238. E você já sabe o que vai fazer, né? Vai pausar o vídeo agora. E quando você terminar, você dá o play de novo para fazer a correção das atividades, ok? Muito bem, pessoal. Agora que vocês já fizeram as atividades, vamos fazer a correção? A primeira atividade está mostrando um desenho aí para vocês, uma charge. O que nós podemos observar nessa charge? O que ela está mostrando? A charge está mostrando a desigualdade. Portanto, você vai marcar a letra B. Você está vendo que de um lado da cidade a condição de moradia não é muito boa. Em contrapartida, do outro lado, as casas são muito melhores. E o autor dessa charge colocou um abismo aí entre um lugar e outro. Para mostrar o quê? Para mostrar que é grande a diferença entre a população que está de um lado e a população que está do outro, certo? Dessa forma, ele mostrou a desigualdade do nosso país. Atividade número 2 está perguntando para você o que é IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É o indicador que avalia a qualidade de vida da população de um determinado país. A atividade 3, para você fazer ela certinho, você precisaria ter consultado um atlas, tá? Ou um mapa político, né, do mundo. Por quê? Porque o mapa aqui não tem nome dos países. Está pedindo para você fazer o quê? Na letra A, 3 países com IDH baixo, ou seja, países que estão pintadinhos aí de amarelo. Eu vou dar os exemplos aqui, tá? Na África, você pode ver, nessa parte aqui, o continente africano, tem muitos países com IDH baixo. Então a gente pode falar do Sudão, a gente pode falar da Papua Nova Guiné, que fica na Oceania, a gente pode falar de Madagascar, que é essa ilha aqui do lado do continente africano, a Nicarágua, que está aqui na América Central, Chad e Níger, que também estão aqui no continente africano, dentre outros exemplos, tá? Se você colocou diferente, não tem problema, desde que você tenha feito a pesquisa certinho utilizando um atlas, ok? Letra B. A letra B está pedindo também 3 países, só que dessa vez com IDH médio, ou seja, pintados de laranja.
Quais países nós podemos colocar? Na África, tem aqui África do Sul e Namíbia, aqui do ladinho, tá? Que tem IDH médio. Qual mais a gente pode colocar? A gente pode colocar nosso vizinho aqui, o Paraguai, que também tem IDH considerado médio. A letra C está pedindo para você colocar 3 países com IDH muito alto. Toma cuidado, viu? A apostila pulou aqui. Ela não pediu um país com IDH alto. Ela pediu 3 países com IDH muito alto. Quais são os exemplos? Estados Unidos, Canadá, Espanha, Portugal, França, Alemanha, ou seja, países da América do Norte e do continente europeu. Tem outros exemplos? Tem, vários. Na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Na Ásia, o Japão. Fique à vontade para colocar o exemplo que você quiser. E a letra D está perguntando a classificação do IDH do nosso país, do Brasil. A classificação do IDH do nosso país é alta. A atividade 4, ela é pessoal. Você vai fazer no seu caderno, ou já deve ter feito, né? Se você não conseguiu fazer, é só você assistir o vídeo que está no portal Que Mágico e eu também deixei o link aqui debaixo nos comentários do YouTube. Se você não conseguiu assistir pelo portal, tem aqui nos comentários do YouTube qual é o vídeo para você assistir para responder essa atividade, ok? Ela é pessoal para ser feita no caderno. A 5 também é uma atividade pessoal. Para você relatar, se você vê no seu dia a dia, situações de desigualdade social. Você consegue se lembrar de alguma coisa? Por exemplo, aqui na nossa cidade, o que nós podemos colocar como desigualdade social? Nós podemos falar das moradias, que tem pessoas que moram em casas muito grandes, luxuosas. Em contrapartida, a maior parte da população vive em condições bem inferiores. Nós também temos pessoas que vivem em situação de rua aqui na cidade. Não são muitas, mas existem. E você também pode colocar outros exemplos, o que você quiser. Certo, pessoal? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da explicação e das atividades de hoje e até a próxima aula. Valeu, tchau! E se você gostou, deixa um joinha aqui no vídeo. Deixa um comentário também falando o que você achou da aula. Legal? Até mais!